Olá, você está no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mozinho, tenho aqui na bancada o também jornalista Marcos Vasconcelos, a nossa convidada de hoje é a advogada, a doutora Cosmélia Folha, e o nosso convidado de hoje é o doutor Marcondes Costas, advogado e diretor de prerrogativas da OAB Alagoas. Seja muito bem-vindo, doutor Marcondes. Nós que agradecemos o convite, Mozinho, a todo mundo da TV Band Nordeste, tá certo? Nosso colega Marcos Vasconcelos, e é sempre um prazer discutir e debater com a nossa colega Cosmélia Folha. Doutor Marcondes, o que é a prerrogativa, o que é a diretoria de prerrogativas da OAB? Perfeito. Primeiro, Mozinho, se me permite, a gente tem uma ideia, muitas vezes, que defender as prerrogativas do advogado é defender uma classe. E a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, porque o próprio termo prerrogativa, ele advém de um privilégio, de um apanágio, se formos analisar etimologicamente o sentido da palavra. Quando, na verdade, hoje, prerrogativa do advogado significa a defesa da sociedade, a defesa do cidadão. Por quê? É o cidadão quem detém o bem da vida. E, constitucionalmente, ainda que de forma temporária, o advogado se reveste desses poderes constitucionais para defender o cidadão. Não é aquela senhorinha que está ali pleiteando um auxílio doença, um auxílio maternidade, uma ação, doutora Cosmélia, no direito do trabalho, é o trabalhador quem pleiteia. Então, respeitar as prerrogativas, que na verdade é o livre exercício da advocacia, é respeitar a dialética processual, o Estado democrático de direito, não é? E o próprio jurisdicionado. A OAB tem exercido esse papel como aqui em Alagoas? Olha, a gente tem várias frentes, Mouzinho. Eu costumo dizer que a gente não assumiu apenas para enxugar as lágrimas dos colegas, que são violados, são vilipendiados na sua profissão. A gente assumiu com o compromisso de tentar evitar que essas prerrogativas sejam violadas. E óbvio que isso, para além de muito diálogo que nós temos com todos os poderes, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, o próprio Executivo, as forças de segurança, Ministério Público, nós precisamos de mecanismos, recursos que estejam a nosso dispor para combater eventual violação de prerrogativa. Então a gente está, inclusive, a nível estadual e federal, tentando avanços ainda mais. Nós estamos com ventos favoráveis nas prerrogativas. Recentemente, em 2020, foi modificada a Lei de Abuso de Autoridade, que impactou muito na proteção às prerrogativas do advogado. Mês passado, nós tivemos mais uma modificação com a derrubada dos vetos de uma pauta, de um pleito da advocacia, que inclusive ele torna excepcional a interceptação e a busca e apreensão em escritórios de advocacia. Nós temos essa gama já hoje de recursos disponíveis, mas nós precisamos avançar ainda mais. Então, a nível estadual e até federal, a OAB Alagoas está sendo protagonista de algumas dessas mudanças. Marcondes, a gente vive numa sociedade hoje em que todo mundo quer ter direitos, mas a gente sabe que tem que ter direitos e deveres. Você enfrenta isso na área da prerrogativa da OAB, os advogados só querendo ter esses direitos e deixando de lado também os deveres? Claro, com certeza. É importante, Marcos, essa pergunta, porque nós defendemos a prerrogativa do advogado no exercício profissional. Então, como dito, defender o exercício profissional é defender a sociedade. Mas nós também entendemos que para ser advogado, ele precisa merecer ser advogado. A OAB não está de acordo com malfeitos praticados pelos profissionais, e o TED, que é nosso Tribunal de Ética, ele está apurando com muita veemência para extirpar da classe, para punir advogados que eventualmente extrapolam os limites do seu mandato, que é da sua procuração. Então, a gente tem vários casos de colegas que solicitam a proteção das prerrogativas, e a gente sempre faz uma análise para saber se realmente tem a afronta à advocacia foi no exercício profissional ou se realmente ele está querendo se locupletar de um benefício que não lhe cabe. Não existe corporativismo na OAB? Não. Hoje a gente tem um presidente do TED, que é Arthur Cardoso, é um cara muito comprometido também, a equipe é muito boa. A questão, Mozinho, e é bom frisar, é que os processos que tramitam no TED, eles são sigilosos. Então, muitas vezes, a própria autoridade que encaminha, ou a própria parte que
que vai fazer uma reclamação ética contra um advogado, elas muitas vezes não tomam ciência, mas tem advogados suspensos, punidos e até excluídos, que estão entrando na justiça porque foram excluídos dos quadros. Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas. E por que não se publicita, não há divulgação disso? Porque aí, né, a população já passa a ter uma outra visão da OAB, né, do que está se fazendo para punir o mal profissional, vamos dizer assim. Isso. É um caso muito delicado porque nossos processos, Marcos, eles correm em segredo de justiça. Ou, desculpem, em segredo, em sigilo. Por quê? É uma reclamação administrativa contra um colega advogado, né? Isso é apurado dentro dos autos e a punição ela não é nem publicada para membros da OAB. Ela é publicada dentro do TED e informada ao colega advogado. Então, por exemplo, ele está suspenso ou excluído dos quadros da ordem. Se ele advoga nesse período, ele pode eventualmente, inclusive, cometer crime, né? E aí sim, se a gente tem notícia de que ele continua atuando, mesmo impedido, né, por uma infração administrativa, a gente encaminha para as autoridades competentes, no caso o Ministério Público. Chamar a doutora Cosmélia para o debate. Seja muito bem-vinda, doutora Cosmélia. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. E pegando esse ponto que o doutor Marcondes falou, apesar de não haver a publicidade, o Conselho Federal da OAB, ele permite que você verifique a regularidade da inscrição do advogado nos cadastros. Então é interessante quando você vai firmar um contrato com um advogado, não apenas as indicações de colegas, de ex-clientes, mas buscar saber na própria instituição onde ele é inscrito a regularidade dele. Você basta colocar o nome do advogado, o número de inscrição e você vai ter acesso, inscrição regular ou não. E pode ligar para a seccional e buscar maiores informações, porque a questão da proteção à imagem, ao colega que pode estar respondendo um processo administrativo no TED, pode ser apenas uma suspensão provisória ou até uma exclusão. E a divulgação fere a imagem. É por isso que o procedimento é em segredo. Doutor Marcondes, em relação à prerrogativa, vai fazer um ano da gestão da atuação da OAB agora, desse grupo que está no comando, vamos dizer assim. Qual tem sido o principal desafio da prerrogativa, da diretoria de prerrogativas até aqui? Olha, o principal desafio, mozinho, é tentar extirpar essa cultura de desrespeito à advocacia. Nós sabíamos, né, antes de iniciarmos a gestão, nós sabíamos que as afrontas eram inúmeras. Mas hoje, à frente da diretoria de prerrogativa, a gente vê assim, verdadeiras atitudes teratológicas, né, aberrantes contra colegas advogados. A última, eu acho que a imprensa, inclusive, tomou conhecimento, foi de uma advogada, né, agredida por policiais, uma advogada, mulher, que naquele instante, né, estava no exercício profissional, porque ela viu a ex-cunhada sendo agredida, né, quando a polícia militar foi chamada para solucionar um conflito, ela transformou, ela maximizou aquele problema que estava. Então ela se identificou como advogada, disse que a partir daquele instante estava representando aquela pessoa que estava sendo agredida e ela foi agredida, né? Óbvio, é uma agressão sem tamanho, né? É uma agressão que a gente está atuando com muita força. A gente sabe que isso não é o padrão da Polícia Militar, não é o que é ensinado na instituição, né? Nem no curso de formação de cabos e soldados, nem no CFO. Né? A gente sabe que eles têm essa ideia, né, de respeitar o cidadão em si, mas muitas vezes a gente vê na prática alguns policiais tomando atitudes que destoam da briosa Polícia Militar de Alagoas. E para esses casos, não é contra a Polícia Militar, repito, a Polícia Militar tem mais de 190 anos, né, ela tem uma atuação importante e imprescindível, né, para a população, mas esses maus exemplos, né, essas más condutas, nós iremos atuar com muita firmeza para cobrar a punição desses agentes. Doutor Marcondes, esse caso que o senhor se refere é da advogada Maria Valéria? Isso. Que teria sido agredida por policiais militares. Isso. Existe também uma questão que ela estaria com a camisa de um partido político ou de um pré-candidato à presidência da República. Esse teria sido um dos motivos da agressão também, muito se comenta. Olha, eu não vou atuar no campo do achismo, mozinho. Ela realmente estava utilizando o uniforme, né, de um candidato à presidência,
mas eu acredito que o grande foco e o desrespeito é a cidadã, em primeiro lugar, e depois a advogada, né? E essa, sim, né, como está na nossa seara de atuação, a gente está atuando com muita firmeza. Nós fizemos reunião com o secretário de Segurança Pública, que nos recebeu prontamente, né, com o comandante-geral da Polícia Militar, com o delegado-geral da Polícia Civil. Nós acompanhamos ela na abertura do procedimento administrativo, no registro do boletim de ocorrência. Nós estamos cobrando já, a OAB já solicitou a identificação desses policiais. Eles continuam atuando? De pronto, após a identificação, a gente vai pedir de imediato o afastamento dessa guarnição das ruas, até, obviamente, eles terem todo a ampla defesa, o contraditório, que a OAB, inclusive, vai garantir, né? É base, né, de qualquer... Esses julgamentos antecipados não faz parte, né, da genética, do DNA da OAB. Né? Então, por isso que a gente vai garantir também o contraditório deles. Mas as imagens e o relato da advogada, elas são factíveis e são muito fortes, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa atuação como vem fazendo. Marcos. Marcondes, então, quem mais viola o direito do advogado hoje, né, no levantamento que vocês têm aí? Essa estatística de quem mais viola, ela é um tanto, como é que eu diria, eu seria precipitado se eu dissesse aqui. Nós recebemos mais reclamações, né, obviamente, do Poder Judiciário e de algumas forças de segurança. Magistrados? Magistrados, então. Magistrados. Então, normalmente a gente recebe essa demanda, a gente faz uma análise, a gente encaminha, né, para a autoridade que supostamente teria violado essas prerrogativas, e a gente, por meio de expediente, por reuniões presenciais e até virtuais, a gente tenta, né, sempre que possível, solucionar a contenda, né, se for Agora, possível. o interessante é que, para chegar a magistrado, foi advogado também, né? E esqueceu a advocacia depois que passa a ser o juiz. Pois é, verdade. É mais grave até, né? Porque quem atuou como advogado, quem conhece os balcões dos fóruns, a dificuldade da advocacia, deveria ter o compromisso, né, de ter mais respeito, né, com as nossas prerrogativas. Mas a nossa atuação, Marcos, ela é firme e contundente em todas as áreas. Quando é possível, né, resolver, e a gente sempre faz, a dialética é fundamental, na nossa profissão também, a gente resolve no diálogo. Às vezes a gente faz reuniões e faz termos circunstanciados, faz TACs, né, para que a gente possa resolver a contenda, não só com aquele advogado, mas que a postura da autoridade ela se modifique com relação à prerrogativa do advogado. Quando são casos graves, né, obviamente, casos graves, casos como esse, o exemplo que eu acabei de dar desses policiais, obviamente que o diálogo seria desarrazoado. Então a gente atua com os mecanismos que nos estão disponíveis, né, para eventuais representações administrativas e até criminais. Doutora Cosmélia. Teria que perguntar, né? Ela teve já algum problema com o magistrado, Cosmélia? Eu já advogo há 14 anos, mas ainda não tive nenhum conflito com nenhum magistrado. Mas eu estava conversando com o doutor Marcondes antes da nossa entrevista sobre a situação do não respeito ao contrato de honorários advocatícios, onde há permissão legal em diversas esferas do judiciário que você possa cobrar 30% de honorários e os acordos firmados perante a justiça é de apenas 20%. Aí a gente, advogado, fica naquele embate com o cliente de dizer, não, existe ainda mais 10% de honorários contratuais a serem respeitados pela obrigação civil do contrato que foi firmado, mas o Poder Judiciário continua negando esse direito nos acordos firmados extrajudicialmente, em regra, apenas 20%. Aí a gente vem se lembrar que honorário também é uma prerrogativa do advogado. Como a OAB pode atuar nesse caso, doutor Marcondes? Olha, na verdade, a gente já identificou não só esses casos, mas como vários outros casos, onde o magistrado que está discutindo eventualmente questões previdenciárias, questões trabalhistas ou questões cíveis, eles querem interferir no contrato firmado entre advogado e parte. Nós entendemos que o magistrado ele só pode discutir o contrato de honorários advocatícios se a discussão for o contrato. Se a parte, né, alegar determinada nulidade, vício de consentimento no contrato, então obviamente que o magistrado ele vai se ater àquelas provas e pode interferir no contrato. Fora isso, a gente entende que não é
papel do Poder Judiciário. Tanto é verdade, e foi bom se tocar nesse assunto, que um dos protagonismos que eu citei no início da OAB de Alagoas, através do seu presidente, eu vou citar aqui especificamente 2 conselheiros federais, Marcos Mero e Sérgio Ludman, a gente está numa luta muito grande para tentar mudar uma lei federal que proíba o magistrado. Né? Isso viria a partir do Conselho Federal, certo? É um processo que tem que mudar, tem que ser mudado na Câmara Federal, tá certo? Para que o juiz, que não seja o juiz que vá discutir o contrato, no exemplo que eu dei sobre eventuais vícios, ele não possa interferir no contrato de honorários advocatícios. É tão aberrante que é preciso a gente criar uma outra lei para reafirmar uma lei. Eu acho que só aqui no Brasil. Né? Porque, em tese, o magistrado não pode interferir no contrato. E nós já tivemos, sim, casos desse tipo de reclamações em que o magistrado que diz, é muito e tal. Não é o papel judiciário. Como não é o papel uma vez uma magistrada me disse numa dessas reuniões, né, onde eu contestava essa questão, ela disse, doutor, é legal, como a doutora Cosmélia falou, mas eu não acho, é legal, mas eu não acho moral. Eu retruquei para a magistrada dizendo, doutora, o auxílio paletó do magistrado, o eleitoral, auxílio moradia, é legal. Eu nunca discuti com a senhora se é moral. Né? Obviamente que não é o papel da OAB, se existe lei, se existe... a gente pode acompanhar a tramitação, contribuir, né, para que a gente tenha leis mais efetivas e que resguardem mais a população, mas esse foi o argumento de uma magistrada, que obviamente prontamente foi retrucado, que ela reduziu honorários contratuais de um advogado. Né? E obviamente a gente atuou, felizmente a gente conseguiu demovê-la desse posicionamento, senão a AB ia atuar com medidas mais enérgicas, claro. Doutor Marcondes, então a gente pode dizer na prática que os magistrados alagoanos extrapolam as suas competências? Olha, não. Generalizar não é uma atitude que eu sempre tenho essa preocupação de não generalizar. E até porque hoje a gente tem um diálogo muito grande, muito franco com o Poder Judiciário. Não é? Nós somos atores do processo judicial. Então, não há uma briga entre instituições, de maneira alguma, muito pelo contrário. Né? Nós temos uma receptividade muito grande, hoje com o presidente Clever Loureiro, né? A gente tem um diálogo muito grande com os desembargadores, na Justiça Federal com o doutor André Granja. Então, a gente tem um caminho aberto de diálogo, mas, eventualmente, magistrados que não compreendem essas atitudes, né, que são posições pontuais num universo de magistrados que nós temos no estado de Alagoas, a OAB vem atuando, mas eu não posso dizer que o judiciário ou a magistratura ela viola as prerrogativas. Não, porque se formos colocar nessa proporção, muito mais juízes respeitam do que desrespeitam as prerrogativas. Marcos. Bem, o Marcondes, como você avalia? Né? Antes, quando se falava OAB, era a OAB Alagoas, mas era a OAB Maceió. E aí, né, a expansão, o Estado, então, a interiorização da OAB, né, essa avaliação, há necessidade realmente de se chegar ao interior do Estado, a OAB? Claro, Marcos, é extremamente importante essa tua pergunta, porque isso faz parte da nossa conduta de gestão. Interiorizar é fundamental. Uma coisa que identificamos, isso é certo, a violação das prerrogativas ela acontece principalmente com todos os advogados, mas principalmente com os advogados mais jovens e com os advogados que atuam nas comarcas do interior. Né? Então, interiorizar a gestão é fundamental para que a gente possa atender a classe. Olha, prerrogativas é um assunto que eu trato com tranquilidade dentro da classe, porque eu acho que é a única convergência que nós temos. Eu não conheço um advogado que diga, não, eu não concordo que a gente tem que defender as prerrogativas. Não, porque isso faz parte do exercício profissional. Então, interiorizar é fundamental. Então, partindo dessa premissa, não é só uma ideia, nós conseguimos e estamos avançando nessa interiorização. Como? Não só com diálogo com os presidentes das subseções, mas a gente está trazendo para a gestão estadual, membros de todas as subseções. Para que você tenha ideia, a diretoria de prerrogativas, ela tem representantes em todas as subseções do estado de Alagoas, em Delmiro Gouveia, em Penedo, em Arapiraca. A Comissão Estadual de Prerrogativas, a gente fez questão. E mais, pela primeira vez, nós temos
um representante do interior na diretoria de prerrogativas, que é a doutora Niele Barros. Ela é nossa procuradora de prerrogativas, ela é de Arapiraca. É a primeira vez que uma mulher e uma representante do interior compõem a diretoria estadual. E a comissão nós temos vários, Palmeira dos Índios, Arapiraca, como disse Delmiro, em várias, Santana do Ipanema. Ou seja, a ideia é levar a gestão para todos os advogados. Isso é fundamental, Marcos. Sua pergunta é fundamental porque a realidade, muitas vezes, de Maceió não é a mesma realidade de Delmiro Gouveia. E a gente precisa compreender. Por isso que a gente tem representantes em todas essas subseções para que a gente possa ter uma atuação muito mais eficaz. Obrigado, doutor Marcondes. A gente vai para o intervalo e volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha a segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, você está de volta no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho, tem aqui comigo da bancada também jornalista Marcos Vasconcelos. A nossa convidada de hoje é a advogada a doutora Cosmélia Folha e o nosso entrevistado de hoje é o diretor de prerrogativas da OAB, o advogado Marcondes Costas. Mais uma vez, doutor Marcondes, seja muito bem-vindo. A satisfação é nossa, já agradecendo aqui a toda a equipe da Band Nordeste, a Mouzinho, nosso amigo Marcos Vasconcelos, e um prazer estar aqui com a colega, né, Cosmélia Folha, né, para debater assuntos tão importantes para a advocacia. Doutor Marcondes, falando um pouquinho sobre a política dentro da advocacia, recentemente os advogados escolheram o Fábio Ferrari como um dos 6 mais votados, e essa vontade dos advogados ela foi respeitada pelo TJ na lista tríplice e posteriormente pelo governador do estado, Paulo Dantas. Como é que você avalia essa conjuntura, essa escolha da advocacia do Fábio Ferrari? Olha, eu acho que ela é muito importante, né? Nós fizemos um chamamento à advocacia, não é um voto obrigatório, né? A eleição do 5º Constitucional, mas a gente teve a presença marcante da advocacia alagoana, né, que escolheu o Dr. Fábio Ferrari como primeiro colocado, né? O Tribunal de Justiça referendou, né, esse aceno, né, essa participação democrática da advocacia, né? Tanto é que todos os desembargadores também votaram no hoje desembargador Fábio Ferrari, e o governador no mesmo dia nomeou. A gente acredita que o papel da ordem foi feito, né? Nós participamos de uma eleição democrática, né, onde a OAB não interferiu no pleito, né, para acalentar os seus, né, e eu acho que esse é o papel da instituição, é conduzir o processo eleitoral com a maior isenção possível, e assim foi feito. Então, hoje o desembargador Fábio Ferrari, né, advindo da advocacia, representa o exercício constitucional democrático dos advogados alagoanos. Doutora Cosmélia. Eu achei que foi louvável a pessoa escolhida, o advogado escolhido pelos advogados, ter sido nomeado pelo desembargador. E é interessante essa vaga do 5º Constitucional, porque um advogado passa a ser magistrado, passa a ser desembargador e vai conhecer todo o sofrimento do advogado, já sabe, né? Quando a gente precisar falar com ele, ter um contato mais acolhedor, que foi uma das propostas de diversos candidatos, né? Porque uma das dificuldades do advogado é conseguir despachar com certos magistrados, com certos desembargadores. É uma prerrogativa. E quais são essas dificuldades, doutora Cosmélia? Hora marcada, como é que funciona? A gente entende que a hora marcada é uma questão interna, mas a situação de
não ser atendido diretamente pelo magistrado ou pelo desembargador, eu acho que fere a prerrogativa, porque ele é o julgador, é ele que vai analisar a causa. O assessor é apenas um serventuário, um auxiliar técnico dele. Então, se o juiz atende o advogado e conhece a realidade fática, porque o direito a gente vai saber demonstrar, mas existe uma situação de você poder conversar com o magistrado e mostrar as situações fáticas do processo que pode permitir que ele tenha uma decisão mais compreensível e não uma decisão extremamente objetiva quando há necessidade de uma análise mais detalhada dos fatos para que aquilo possa ser compreendido. Existe uma barreira hoje? Não há uma barreira, mas alguns magistrados não fazem o atendimento como advogado, determinam que seja atendido pelo assessor e isso dificulta bastante. Criam algumas dificuldades na prática? Cria-se dificuldades. Marcos. Bem, Marcondes, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de advogado por habitantes, né? O que é que fascina tanta gente a ser advogado assim? O mercado comporta, já tem tantas faculdades, tantas universidades, né? Como é que vai ficar essa formação? Como é que vai suportar tanto profissional, né? Será que o Brasil é essa gama que realmente necessita de tanto advogado assim para ir em busca do direito, assegurar a população? Bem, Marcos, eu sou suspeito para falar, porque eu sou advogado há 16 anos. Eu, desde os bancos acadêmicos, eu nunca pensei em fazer concurso. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, tanto é que nunca fiz, né, porque eu me identificava com aquilo. Eu acredito que essa fascinação pelo direito, né, a principal causa não é só o retorno financeiro, porque, como você disse, tem muitos advogados, mas, infelizmente, né, a gente ainda tem uma gama muito restrita de advogados especializados em determinadas áreas. Principalmente o início é mais difícil, né? A gente tenta até encontrar a área que a gente melhor se afeiçoa, né? Então a gente pega uma causa civil, uma causa trabalhista, uma causa criminal, né? Mas eu acho que o caminho para se passar a barreira dos primeiros anos na advocacia é uma especialidade, é você se especializar naquela área e fazer aquilo. Eu acho que a gente ainda tem poucos profissionais no país, né, com uma especialidade definida. Né? Eu acredito, Marcos, que a fascinação pelo curso de Direito, a fascinação pela advocacia é a gama de oportunidades que ela pode lhe dar. A partir dali, do bacharelado e da inscrição nos quadros da ordem, você, dentro dessas especialidades, eu gosto mais de trabalhar com criança. Então, você vai fazer uma advocacia voltada para crianças com deficiência ou com crianças que necessitam de auxílio judicial, né, para trabalhar com aquela parte. O previdenciário muda a vida das pessoas. Aquele cidadão, muitas vezes lá do interior, até da capital também, mas que trabalha no Cabo da Enxada, que está chegando o fim da sua vida laboral, 65, 70 anos, e que nunca recolheu uma previdência, né, não sabe o que vai fazer, vai passar fome. Aí chega um advogado e diz: eu vou te conseguir um salário para você passar o restante da sua vida sem precisar trabalhar. Isso muda a vida da pessoa. Né? O advogado civil que consegue uma pensão alimentícia, um reconhecimento de paternidade, que consegue um direito sucessório, ele muda a vida de uma pessoa. Né? O advogado criminalista que atua com diligência, com destreza, né, que muitas vezes ele consegue corrigir uma injustiça e absolver o cliente, ou até mesmo aquele que é realmente culpado, mas que ele tem uma pena justa, que tem uma pena compatível com a conduta praticada. Essas pessoas, elas mudam a vida das pessoas. Eu gosto mais de esporte, eu vou para o direito desportivo. Eu gosto mais de política e relações internacionais, eu vou para o direito aduaneiro. Né? Eu gosto mais de internet, hoje a gente tem um campo muito aberto, da advocacia cibernética, né, dessas novas tecnologias. Então, assim, eu acho que a atração do curso de Direito é porque ele lhe complementa com a sua carga horária, com a sua programação durante o bacharelado, para que você possa atuar em várias áreas, né? Do português, à política, à economia, né? Isso são disciplinas da filosofia, da sociologia, né? Até que
essas disciplinas auxiliares para que você possa ter uma interpretação muito maior do sistema jurídico, né? Então, a gama de oportunidades que o direito lhe dá é muito grande. Doutor Marcondes, tentando complementar esse questionamento do Marco, segundo o IBGE, nós temos hoje no Brasil 1.300.000 advogados. Vocês aqui, a gente tem a honra de ter professores aqui na nossa bancada, além de advogados. Queria saber como é que está isso em sala de aula, como é que está o interesse desse pessoal antes de ingressar na magistratura, como é que está o interesse de sala de aula dos alunos, especialmente? Claro. Primeiro, importante frisar que a Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição organizada com o maior número de inscritos no mundo, né? Então, por isso a importância e o peso da OAB. Não por acaso, né? Nosso artigo 133 da Constituição, ele traz a indispensabilidade do advogado, né? Quando ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, fazendo um pouquinho de lobby também, mozinho, é a única profissão, o único profissional liberal que foi contemplado pela Constituição Federal, né? Sem nenhum desrespeito e muito menos desprezo pelas outras classes, mas exceto as profissões de carreira do Estado, né? Das forças militares, de professores que fazem parte dos quadros do Estado, né? Da administração pública, o advogado é o único profissional liberal que foi contemplado no artigo 133 da Constituição, que é uma cláusula pétrea, né? Porque ele trata sobre o próprio Estado de Direito. Então, se me permite, antes da tua pergunta, mozinho, a indagação da doutora Cosmélia, a gente vem recebendo esse tipo de atitude. A pandemia, ela mudou muita coisa, né? Horário marcado e tal, normalmente veio pós-pandemia. Só que a gente está superando esse período, né, de pandemia, e óbvio que estão lá consignados no artigo 6º e 7º, A e B do nosso estatuto, né, da OAB, esse limite dessa indispensabilidade, né, e dessa importância da classe. E uma delas é ter as reuniões, doutora Cosmélia, afirmando que é sim uma prerrogativa do advogado entrar em qualquer espaço público, mesmo sem permissão, conversar com o juiz diretamente, sem precisar marcar hora. Obviamente que tem que ter o bom senso, né? Para tudo a gente tem que ter o bom senso, né? E a gente pode conversar, o juiz está fazendo audiência, eu não vou adentrar na audiência para dizer eu quero falar com você agora. O bom senso é fundamental, mas isso sim é uma prerrogativa do advogado, mozinho. Em relação aos alunos, Marcondes, como é que está o interesse em classe e sala de aula? Hoje, se eu fizer, eu normalmente faço. Quem aqui quer ser advogado? Hoje eu ministro da pós-graduação, né? A maioria são advogados, tem policiais também, magistrados, representantes do Ministério Público, mas a maioria diz que quer fazer concurso público. Isso, infelizmente, é um reflexo dessa demanda. Tem muito advogado, mas, sobretudo, o desrespeito cultural contra a classe. Eu acho que o advogado ele precisa ter essa concepção da sua importância, da sua indispensabilidade, como eu falava, né? E da sua importância para a vida das pessoas, né? O advogado ele pode mudar vidas, né? Assim como o médico, o engenheiro, né? Mas ele pode mudar vidas. Então, essa ideia do acadêmico, do profissional, até do advogado que deseja fazer concurso, é um direito de todos eles, claro, cada um tem que se identificar com o que gosta, né? Mas eu acredito que a maioria dos que indicam, e em sala de aula, respondendo a tua pergunta, a maioria afirmam que querem fazer concurso público. A estabilidade econômica pesa? A estabilidade pesa. A estabilidade, com certeza, é algo perquirido por esses alunos, né? Por esses discentes. Mas, sobretudo, a valorização do advogado ela é extremamente importante. Então, a gente, na gestão, na diretoria de prerrogativa, a gente abre várias frentes, estamos abrindo várias frentes, Paulinho, e uma delas é essa valorização do advogado. Para que você ter ideia, a gente tem menos de um mês de gestão, um pouco mais de 6 meses de gestão, a gente já conseguiu trazer o Encontro Nacional de Prerrogativas para Alagoas. Será no próximo dia 23 de agosto, e nesse Encontro Nacional de Prerrogativas vai estar o presidente nacional, né, Beto Simonetti, vai estar o presidente nacional de Prerrogativas, Ricardo Breia, procurador nacional de honorários, Alex Sarquis, além de representantes do CNJ, doutora Gabriela, né,
caso lamentável, repugnante, daquela procuradora que foi agredida em São Paulo. Ela vai fazer parte, né? Fizemos o convite, ela prontamente aceitou, né? Porque a gente tem, às vezes, a violação é do exercício profissional e, às vezes, essa violação é decorrente do gênero, da cor, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, né? E é por isso que a gente está atuando nessas frentes. Nesse encontro de prerrogativas, a gente vai lançar a campanha de valorização da advocacia. Isso envolve várias frentes. A gente fez reuniões com as forças de segurança, com o Poder Judiciário, com a Justiça Federal, para que a gente possa afixar cartazes mostrando os direitos dos advogados. Isso serve para o advogado e para o servidor também, né? Um QR Code que ele vai linkar direto com o telefone da Diretoria de Prerrogativas. Nós estamos criando, eu não gosto do gerúndio, mocinho, mas até lá, até o dia 23, a gente já vai estar com o aplicativo de prerrogativas, doutora Cosmélia, funcionando, onde o advogado, como a gente disse, né, o celular hoje ele faz parte da vida da gente. Então, pelo celular, no momento da ofensa às prerrogativas, ele vai poder fazer a representação, ele vai anexar foto, ele vai chamar a diretoria de prerrogativa no momento da ocorrência. Então, a gente vai facilitar o acesso aos advogados, tá certo, com esse aplicativo. Nós, já disse, a gente vai fixar nos fóruns, nas delegacias, nos CISPs, tá certo? Esses cartazes com esse contato direto da diretoria de prerrogativas, porque a ideia não é só atuar, repito, enxugando a lágrima do colega. A gente quer prevenir que essas prerrogativas sejam violadas. Ações pedagógicas, Marcos? Uhum. Bem, o Marcondes, né, existe uma quantidade enorme de cursos, né? A formação desse aluno, desse profissional que sai, está sendo bem feita, está sendo correta, porque o que a gente vê hoje eita, terminei meu curso, mas aí vem a OAB, vem o exame da ordem, ou seja, né, as pessoas saem mais assustadas hoje para fazer o exame da ordem, né, que seria uma coisa natural. Verdade. Terminei meu curso, vou fazer o exame da ordem e consegui logo a minha prerrogativa, mas não, tem gente aí fazendo, perdendo. Né? Essa formação está sendo hoje, está sendo boa? Hoje é um tema da gestão, né? Nós lançamos no mês passado também, né, na Comissão de Estudos Acadêmicos, né, do qual apresenta a comissão a doutora Ingrid Dantas, o selo da UAB para as universidades que têm, a nosso sentir, esse curso qualificado, né? Então a OAB criou esse selo exatamente para fiscalizar e avaliar esses cursos universitários, né? Nós já entregamos selo a 2 universidades, né, 2 faculdades, né, que tem esse selo. Óbvio que outras poderão receber, né, ainda está em análise, outras poderão receber, e os parâmetros são muito parecidos com as avaliações do MEC. Né? O MEC, para avaliação, não é só, eita, o curso está bom e está ruim, não, uma série de avaliações de forma objetiva e subjetiva que nós fazemos para definir se essa universidade ela merece o selo da OAB ou não. Como, por exemplo, a qualificação do corpo docente, né? A quantidade de doutores, de mestres, nesses cursos ele é determinante. As atividades acadêmicas, cursos de extensão, tamanho da biblioteca e exemplares disponibilizados aos alunos, não é? Enfim, essas avaliações, né? Produção acadêmica, né? Cursos extracurriculares, enfim, essa gama de informações é que a gente faz uma avaliação para dizer se aquele curso merece o selo da OAB. Né? Então, a OAB também está preocupada com essas questões, né? E por isso, desde o mês passado, né, já foi lançado o selo, mas já vinha sendo feita essa avaliação, tanto é que 2 já foram agraciadas. Doutora Cosmélia. Eu acho louvável essa ideia do selo da OAB e entrando um pouquinho no assunto da qualificação dos cursos e o desejo dos alunos por concursos. Eu acho interessante quando o aluno diz, eu tenho medo de fazer o exame da ordem, mas não vamos penalizar as faculdades, né? A gente tem que observar a qualidade do aluno também. Ele que faz também. Ele faz o curso, né? A qualidade disponível de ensino, de professores, de livro, de biblioteca, ótimo. Doutora Cosmélia, e um parêntese, e o MEC liberou e aquela instituição justamente. também. Aí, às vezes, eu
Falo isso pela experiência que eu tenho com os estagiários no escritório. Geralmente, meus estagiários começam do 5º período e ficam até o 10º, se houver um progresso. Mas confesso que nos últimos 2 anos eu não fiquei tanto tempo com os alunos, porque a gente percebe uma dificuldade deles, eles não têm a base, não leem livros de sociologia, de história do direito, princípios gerais, introdução ao direito, e quando vem para a gente já quer peticionar. Eu quero peticionar. Eu digo, não, aqui a gente não começa assim. Constituição, Código Civil, Código de Processo. Tem aluno que não consegue manusear um código porque não sabe mexer no sumário. Eu fico triste com isso. E é uma realidade de 2 anos para cá. Vamos levar em consideração a pandemia também. Houve precariedade no ensino à distância. Houve alunos que desistiram de curso por situações econômicas e até por um desinteresse no próprio curso. Mas é uma realidade que eu sinto com tristeza, porque eu já tive estagiários que chegavam no 5º período com a base boa e a gente podia trabalhar com ele até o 10º período lá no escritório tranquilamente. Preparava-se até para o exame da ordem sem necessidade de fazer cursinho e eram aprovados. Agora não, já vem com medo de fazer o exame da ordem, não tem a doutrina básica e já quer peticionar e não sabe. Aí a gente começa passo a passo tentando trabalhar com isso. E essa ideia do selo é louvável porque a gente vai poder fazer uma avaliação criteriosa. Doutor Marcondes, o Conselho Federal criou uma espécie de cadastro dos violadores aqui em Alagoas. Isso vai ser implantado também? Esse é um dos pontos de pauta do nosso encontro nacional. O cadastro de violadores ele vem sendo trabalhado desde o início do ano, né, para tentar viabilizar aquelas pessoas que realmente ofendem as prerrogativas, eles são lançados nesse cadastro. E isso inviabiliza uma eventual inscrição da ordem dele depois que ele deixar o serviço público. Então, o representante do Ministério Público, Judiciário, policial, depois que ele se aposenta, por exemplo, ele ingressa nos quadros da ordem. A gente está fazendo esse cadastro nacional, que é a tentativa mais uma tentativa de inibir essa violação das prerrogativas. Olha, quem viola as prerrogativas vai integrar os quadros da ordem, então esse atestado de idoneidade que nós precisamos para ingressar nos quadros, ele também seria confeccionado pela Diretoria de Prerrogativas. Se há registro na Diretoria de Prerrogativas, ele seria impedido. Obviamente que a gente precisa adequar muita coisa, não é, para tornar essa medida constitucional. É uma atitude interna corpus, então cabe sim ao AB, cabe ao Conselho Federal, mas obviamente que a gente não pode ter, primeiro, se vai tratar de punição, a gente tem que garantir o contraditório da autoridade coatora, não é? Nós somos defensores, não é, óbvio, não é, da ampla defesa do contraditório, então o primeiro passo é garantir a ampla defesa do contraditório da autoridade. E segundo, depois de punido, é preciso um intertício entre a punição e o período que ele não vai poder ser inscrito nos quadros da ordem, porque a gente não tem penas ou sanções ad eterno no país, né? Você vê, o direito penal que tutela as relações mais perniciosas da sociedade, né, dos crimes mais perniciosos, mais repugnantes, ele tem um período, né, de depuração, ou seja, depois do cumprimento da pena, em regra, 5 anos após, né, se não houver reincidência, o cidadão readquire seu status de primariedade. Então, se no direito penal a gente tem, nós precisamos, obviamente, que é uma sanção administrativa, né, ter esse intervalo, esse intertício, para que ele não possa ingressar nos quadros da ordem. Mas o cadastro nacional de violadores de prerrogativas é uma realidade, né, e todas as seccionais vão alimentar esse cadastro para que o violador de prerrogativas, obviamente, depois de conferido ampla defesa contraditória e dentro de determinado intertício, ele não possa se inscrever nos quadros da ordem durante determinado período. Doutor Marcondes, quero aqui agradecer a sua presença, o papo fluiu, foi rápido, foi fácil, foi produtivo. Agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Cosmélia Folha, e agradecer também a presença do meu amigo de bancada aqui, meu colega Marcos Vasconcelos. Pessoal, até o próximo sábado, se Deus quiser.